E aí pessoal, eu sou o Thiago Ridolfi, esse é o Musicausos. Hoje a gente vai falar sobre rock nacional, aproveitando aí 7 de setembro, o dia da independência. É curioso usar essa data, né, 7 de setembro, dia da independência, para falar de rock, já que o rock não é um estilo brasileiro, né? Por excelência o rock é americano e veio pra cá totalmente americanizado. No começo as pessoas cantavam em inglês, versões de músicas americanas. Mas é sempre legal dizer que o Brasil sempre foi um país de tradição antropofágica, utilizando aqui um termo do grande Oswald de Andrade. O Brasil sempre pegou a cultura estrangeira, comia como um canibal e pegava o seu melhor e colocava a sua própria linguagem, o seu próprio estilo. Com o rock and roll também foi assim. No começo talvez não, mas dentro de pouco tempo, artistas começaram cada vez mais a fazer rock and roll com pegada, com temática, com estilo brasileiro. E a gente vai ver isso aqui. Mas primeiro a gente precisa falar desse início que é bem americanizado mesmo. Então, vamos lá. Dia da Independência, rock nacional, Musicausos. Bom, como a gente já falou, o rock é o estilo americano. Ele surgiu nos Estados Unidos, derivado de outros estilos da cultura americana, como country, blues, rhythm and blues, gospel. Se misturou com a música caipira, surgiu o rockabilly, e esse estilo conquistou o mundo, foi pra Inglaterra, gerou a invasão britânica e também veio pro Brasil. É curioso que ele veio pro Brasil rapidamente. A gente citou a Sister Rosetta Tarp, falamos do Bill Haley, falamos do Chuck Berry, do Elvis, que começaram ali no final dos anos 40 e início dos anos 50. Mas foi na década de 50 que o rock de fato se moldou como um estilo e passou a fazer a cabeça dos jovens e também virar a cabeça dos pais. Em 1956 nós temos o primeiro grupo de rock brasileiro que se tem notícia, The Avalons. Esses primeiros grupos que surgiram ali no final dos anos 50, como Avalons, por exemplo, eram grupos instrumentais. Ouvindo a música deles parece mais um surf music do que um rock and roll. E o instrumental também era curioso, às vezes tinha saxofone, aquelas baterias típicas do surf music, umas guitarras com bastante reverb de mola. Não era bem o rock and roll que a gente conhece hoje em dia, mas foi a porta de entrada para o estilo aqui no Brasil. O rock chegou no Brasil como chegou na Inglaterra e todo o resto do mundo, através das rádios e também de pessoas que iam para os Estados Unidos, compravam os discões de vinil, chegavam aqui e mostravam para as pessoas. Aquele estilo pulsante, inovador, passou então a se difundir nos lares, nas casas das pessoas, os jovens passaram a gostar, como estava acontecendo no mundo todo, e o Brasil não ficou de fora dessa grande revolução. Uma curiosidade é que quando se trazia as coisas do exterior para cá, dos Estados Unidos, como os discos de vinil ou os instrumentos, era uma grande novidade, era uma coisa incrível. Por exemplo, em 1957 nós tínhamos o Betinho, que era um guitarrista da época e que trouxe uma Fender Stratocaster. Hoje em dia tem Fender Stratocaster para tudo quanto é lado. É caro, mas tem. A Fender ainda era uma grande inovação. É curioso porque a Fender é um instrumento famoso no rock and roll. Jimi Hendrix usou, Eric Clapton usa. Foi uma grande revolução porque era uma guitarra pequena, com corpo sólido e que se viu pela primeira vez com Bill Haley, ou Bill Haley, que foi importantíssima para o rock and roll. Além do Betinho usando a Fender Stratocaster, a gente teve a primeira gravação de rock no Brasil. Embora o Avalons tenha surgido em 1956, tenha sido a primeira banda de rock do Brasil, a primeira gravação de rock and roll gravada aqui no nosso território é de 1955. Nora Ray, uma cantora de rádio de música popular, gravou Rock Around the Clock, música do Bill Haley, e que foi um grande sucesso na voz do Elvis. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pass the glass rack. É interessante notar que o rock and roll ainda era uma grande novidade e não existia cantores de rock. Nora Ray era uma cantora de rádio que cantava MPB, samba, pré-bossa nova, e ela resolveu gravar Rock Around the Clock. Foi um grande marco, porque de certa forma o rock and roll entrou através dessa gravação. Bem, então usávamos tocando rock instrumental e em 57 uma coisa muito importante aconteceu. É gravado Rock and Roll em Copacabana, o primeiro rock em português da história. Olhar na porta do cinema, começou dançando rock and roll. Era de dia, ninguém via, mas fazia alucinar do sol. Olhar na porta do cinema, começou dançando rock and roll. Isso é curioso, porque o rock and roll se difundiu rapidamente pelo mundo, em vários países que não tinham uma cultura ocidental muito forte. E quando esse rock foi para esses países diferentes, ele sempre chegava em inglês. Demorou muito tempo para que países como a Tailândia, países orientais, países do leste europeu tivessem rock no idioma nacional. O Brasil foi um caso à parte. Mesmo nós sendo um país de terceiro mundo, nós tínhamos uma evolução grande em alguns aspectos, especialmente na parte cultural. E o Brasil, logo em 57, pouco tempo depois do rock se tornar febre, Calbi Peixoto, sim, aquele cantor de rádio famoso, que não era bem um cantor de rock, ele grava o primeiro rock and roll em português, Rock and Roll em Copacabana. E aí, depois, o que se viu foi o rock and roll se tornando uma febre.
Cada vez mais os jovens passaram a gostar desse estilo e, é claro, os pais passaram a torcer o nariz. Rock and roll sempre foi contra a cultura, sempre foi um estilo rebelde e diferente daquele modelo conservador, daquela arte padrão que sempre se teve nos momentos normais, né? Começaram a surgir alguns cantores, como por exemplo George Friedman, que embora tenha esse nome, o cara é brasileiro. Mas era muito comum que as pessoas tivessem o costume, os artistas, de colocar nomes americanos, tanto nos seus conjuntos. Era assim que se chamavam as bandas na época. Ninguém falava eu tenho uma banda, falava eu tenho um conjunto. Pois bem, colocava-se nomes americanos nos conjuntos, os próprios artistas criavam pseudônimos em inglês, e é engraçado que eles cantavam muitas vezes em português. George Friedman fez algumas gravações importantes, e Tony Campelo, esse cara é bem importante. Tony Campelo foi um cara que veio do interior de São Paulo, foi ali para a capital, gostou do rock and roll e começou a gravar músicas de rock. Ele teve algumas gravações importantes e foi um cara que sempre esteve ali na cena, nos programas de TV. Mas o Tony, ele é mais importante por ter agenciado, por ter descoberto e mostrado para o Brasil todo a sua irmã, Cely Campelo. Cely Campelo, quase todo mundo conhece, ela tem muitos sucessos ali no final dos anos 50 e foi um ícone do rock and roll. E é muito bacana ver uma mulher sendo um ícone do rock, algo que foi difícil de acontecer lá nos Estados Unidos, existia muita relutância, muito preconceito com isso, e aqui no Brasil aconteceu antes mesmo dos anos 60. Com a Cely Campelo. Cely começou a participar de programas de TV já com 15 anos de idade e fazia várias versões de músicas em inglês na língua portuguesa. O primeiro grande sucesso de Cely Campelo é de 1959, Estúpido Cupido, e é uma música muito famosa até os dias de hoje. Ah, Cupido, vê se deixa em paz. Eu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Vale lembrar que nessa época era muito comum que se pegassem músicas em inglês, músicas americanas, e se fizesse uma versão em português. Muitos artistas faziam isso. Existiam inclusive artistas, poetas, que eram especializados nisso. Dentre esses artistas que faziam transcrições, tem o grande Fred Jorge, que é o responsável por grande parte dessas versões que viraram grandes sucessos. Nessa época, o rádio fazia muito sucesso, mas a televisão foi chegando no Brasil. E cada vez mais se faziam programas destinados à música. O rock and roll passou a virar febre. E a televisão começou a entrar na onda e começaram a surgir vários programas que falavam sobre rock and roll, que tocavam rock and roll. E esses artistas, Tony Campelo, Cely Campelo, o George Friedman, passaram a ir para a televisão tocar suas músicas e aquilo que já estava ficando grande ficou ainda maior. Mas a gente tem que falar também do rock no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado típico do samba. Tiveram grandes artistas de música popular brasileira, de samba, de choro ali na capital carioca, mas também foi o berço do rock. Vários artistas importantes, famosíssimos até hoje, surgiram ali no Rio de Janeiro. Uma coisa curiosa é que no Rio de Janeiro o rock and roll não era algo da elite. Pessoas mais simples, de regiões mais pobres, também passaram a conhecer o rock and roll e a gostar desse estilo. Em São Paulo, geralmente os artistas que faziam rock and roll eram aqueles que tinham algum contato com o estrangeiro, ou iam para os Estados Unidos, ou conheciam alguém que trazia um disco dos Estados Unidos, algo que não era comum para a grande massa, para as pessoas mais pobres. O Rio de Janeiro, então, criou um grupo de artistas importantíssimos que passaram a fazer rock and roll e formar conjuntos. É dali que vieram Erasmo Carlos, Vanderleia, Eduardo Araújo, Tim Maia e depois, vindo ali de Cachoeira do Itapemirim, o grande Roberto Carlos, que se juntou a esse grupo, e esses caras começaram a fazer rock and roll bacana e muito diferente e muito especial. Vale citar uma banda importante desse grupo de pessoas, desse grupo de artistas, os Sputniks. Foi uma das primeiras bandas de rock and roll também do Brasil, ali no final dos anos 50, e que tinha o Tim Maia, o Erasmo Carlos, enfim, toda essa galera da pesada. Um conjunto muito importante e muito legal da época era o Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps era um grupo de rock and roll ali, a carioca, que fazia versões de clássicos, assim como os outros artistas também faziam. Mas eles faziam umas versões especiais, principalmente de música dos Beatles. Foi um sucesso muito grande na época, e aí todo mundo começou a gostar e virou um sucesso danado. Essas bandas de rock passaram a tocar em clubes. Existiam vários clubes de rock no Rio de Janeiro. E o clube mais importante era o Clube do Rock, do grande Carlos Imperial. Carlos Imperial foi um cara muito importante pro rock and roll brasileiro. Ele foi responsável por lançar uma série de artistas. Ele tinha um programa na TV chamado Clube do Rock, e ele levava todos esses caras que estavam surgindo e mostrava para o grande público. Uma figura fundamental nesse final dos anos 50, início dos anos 60 e também nessa criação do que viria a ser a Jovem Guarda. Ainda no final dos anos 50, em 1959, Roberto Carlos e Erasmo Carlos se encontram. Fizeram uma parceria duradoura e muito produtiva. O primeiro grupo de Erasmo e Roberto se chamava The Snacks, uma referência a um bar onde eles comiam ali, onde comiam seus lanches, os snacks, né?
nome em inglês para lanche. No início eles faziam covers de músicas americanas, com o passar do tempo eles passaram a compor as suas músicas, começaram a surgir os primeiros sucessos. Erasmo Carlos era um grande compositor, mas dizem que ele era um cara meio tímido, que guardava para si, e que quando ele começou a mostrar suas músicas, todo mundo ficou boquiaberto. Aliás, o Erasmo para mim é o primeiro roqueiro de fato no Brasil. Outros artistas cantaram rock de maneira muito bacana, mas realmente Erasmo Carlos era o bad boy. Pelo menos ele queria assim parecer. O Erasmo alimentava essa imagem de James Dean brasileiro, sabe? O cara com cara de mal, jaqueta de couro, topetão, andava de lambreta e conquistava todos os brotos. Em alusão a esse estilo conquistador, galã, James Dean, o Erasmo lançou seu primeiro disco que tem um nome muito curioso, que é O Terror dos Namorados. Nessa época, a temática das músicas era praticamente isso, a vida do jovem de classe média. Falava-se sobre rebeldia, festas, namoro, meninas, mais festa ainda, enfim. Essa era a temática comum do rock and roll americano da época e também do rock brasileiro. Mais tarde isso foi criticado pela geração que viria depois, nos anos 60, pela Tropicália, por exemplo, que a gente vai falar em breve, que achava que o rock and roll, por ser um estilo transgressor, pelo menos na atitude, deveria falar de coisas sociais, falar da sociedade que estava cada vez mais oprimida pelo modelo político que se instaurava, que depois culminou na ditadura militar. É também desse final dos anos 50 e início dos anos 60 a primeira gravação de Roberto Carlos, uma música do Erasmo, Splish Splash. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Novamente a gente começa a ver o rock and roll aparecer na TV. Na TV Record surge um programa chamado Ritmos para a Juventude, que depois viraria o Reino da Juventude. Nesse programa, esses artistas de rock passaram aí com muita frequência, tanto Erasmo, Roberto e também alguns grupos de rock instrumental, como por exemplo The Jordans. Os Jordans foram um grupo muito importante do rock nacional, um grupo de música instrumental, uma espécie de surf music misturado com rock, que tinha guitarras incríveis, tocadas pelo grande mestre Aladdin. Outra banda, o Jet Blacks, também fazia música instrumental e era famoso na época, vendia muito disco e aparecia nesses programas de TV, junto ali com Erasmo, Roberto e esses outros cantores dessa primeira fase do rock brasileiro. Paralelo a isso, ainda no final dos anos 50, nós temos uma cena diferente e muito importante também para o rock brasileiro, lá em Salvador, na capital da Bahia. Salvador tinha um grupo de músicos que também estavam ouvindo rock and roll, tocando guitarras elétricas, fazendo um barulho, influenciados pelo Elvis Presley, pelo Bill Haley, pelo Chuck Berry. Nesse grupo de artistas estava o grande Raul Seixas, o Raulzito. O primeiro grupo do Raul Seixas se chamava Raulzito e seus Panteras, e era um grupo de rockabilly. O Raul Seixas era praticamente o Elvis brasileiro. Ele se vestia igual, era bonitão, jaqueta de couro, cantava Rock Around the Clock, daquele jeitão, sabe, tudo com a voz grossa, e era um sucesso absoluto. Pepeu Gomes, um músico importante brasileiro, um guitarrista fantástico, que mais tarde integrou os Novos Baianos, ele assistia às apresentações ali do Raul Seixas, ele era ainda bem jovem, tinha 12, 13, 14 anos, e ele costumava dizer que as apresentações do Raul Seixas era praticamente assistir o Elvis, de tão incrível que era a performance do Raul, e como ele era um cantor e um intérprete magnífico. Uma curiosidade é que ali em Salvador, os shows de rock começavam de manhã. Eu acho que é o único show de rock da história que começava às 9 da manhã. Diz que no domingo eles iam na frente de um cinema ali, faziam bandinhas e ficavam tocando das 9 da manhã até as 9 da noite. Diz que o Raul Seixas tocava ali o dia inteiro. Ele tocava, vinha outro artista, depois ele tocava de novo, junto ali com o seu grupo, né, com o seu conjunto, com o Raulzito e os Panteras, e que era um grande evento. E foi assim que o Raul Seixas começou a sua carreira maravilhosa, que depois dos anos 70 ganhou um brilho extra, um brilho especial, com uma fase toda diferente, mais progressiva, e esse assunto para outro programa. Voltando ali para o eixo Rio-São Paulo, a gente tem um fato importantíssimo acontecendo na televisão brasileira e que deu origem ao nome desse movimento do início dos anos 60, que já estava acontecendo ali no fim dos anos 50, com esse rock and roll se tornando cada vez mais brasileiro, né? E alguns artistas fazendo versões e surgindo, mas ali no começo dos anos 60 que realmente o movimento se consolida. Em 1963, Roberto Carlos, já famoso, vendendo disco pra caramba, é escolhido para apresentar o programa Jovem Guarda na TV Record. Uma grande curiosidade é o nome do programa Jovem Guarda, de onde veio. Ele é influenciado por uma frase do Lenin, do pensador socialista russo Lenin. Essa frase do Lenin, famosa, dizia: "O futuro do socialismo repousa nos ombros da Jovem Guarda." Vale lembrar que nessa época o socialismo, o comunismo, o mundo soviético era meio que uma lenda. As pessoas não entendiam muito bem o que era o comunismo e o socialismo, era uma coisa meio diferente, de vanguarda. Alguém provavelmente leu essa frase em algum livro, achou super legal, e aí deu origem ao nome do programa, que deu origem depois ao nome do movimento. Hoje, quando se fala em Jovem Guarda, a gente já pensa nesses cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderlei, Eduardo Araújo, mas na verdade é o nome do programa, onde eles se apresentavam
O apresentador era o Roberto Carlos, que depois virou o rei do rock, né, brasileiro. Então isso que nós traçamos até agora foi o início do rock no Brasil, ali no fim dos anos 50 e início dos anos 60, primeiro com os cantores fazendo covers, versões de músicas americanas, trazendo o rockabilly para o Brasil, que virou o nosso rock nacional, os artistas surgindo, os programas de TV absorvendo esses artistas e os passando para a grande massa, e é claro, o surgimento do programa Jovem Guarda, apresentado pelo Roberto Carlos, e que deu nome ao movimento Jovem Guarda que a gente conhece hoje em dia. O Brasil, que nunca foi um país lá muito estável economicamente, socialmente, politicamente, estava pior ainda. E nesse momento começou a surgir cada vez mais uma opressão dos grandes grupos, a economia foi ficando cada vez mais difícil, o comunismo passou a ser tratado como um mal a ser combatido, e o rock and roll, que era aquele estilo que era contestador na atitude, mas meio vazio de conteúdo, só falava de festa, começou a querer falar de coisas mais sérias, a falar sobre a sociedade e a contestar também o momento político, social e econômico que o Brasil vivia. Isso é um assunto para o nosso próximo programa. O que a gente tem que falar é que esse início do rock and roll é fundamental para tudo que veio depois, e a gente tem que valorizar muito esses artistas da Jovem Guarda. Muito obrigado, Roberto, Erasmo, Eduardo Araújo, Ciri Campelo. A gente deve uma pra vocês. Então é isso, fiquem ligados aí no próximo programa. A segunda parte a gente vai ali pros anos 60. Nós vamos falar sobre dois grupos muito importantes, que foram os Mutantes e os Secos e Molhados. Até a próxima, galera. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem pros outros, comentem e recomendem. Até a próxima. Valeu!